Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 26 a 40, nós temos aqui a narrativa de como Deus moveu um diácono chamado Filipe para alcançar um homem numa estrada. E eu espero que isso possa servir nessa noite de referência para você, como Deus também deseja mover a sua vida no poder do Evangelho, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos dele. Assim diz a Escritura: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O grande pai das missões modernas, William Carey, ele tinha a seguinte frase: a igreja que não evangeliza se fossiliza. A igreja que não evangeliza se fossiliza. Eu diria que não apenas a igreja que não evangeliza, mas a igreja que perde a beleza do próprio evangelho na sua vida. Eu me lembro, anos atrás, quando eu tinha mais ou menos um perfil diferente de pregação, isso mudou com o tempo, e eu entendia que eu devia pregar e preparar a igreja com sermões, e o evangelho deveria ser anunciado num sermão à parte, porque as pessoas que não conheciam Jesus precisavam de uma mensagem mais específica. Então, naquela época, que dessa maneira eu agia como pastor, eu comecei a desafiar a igreja: irmãos, todo domingo do mês, no dia tal, eu estarei fazendo sermões evangelísticos. Hoje, meu grande esforço como pregador é que o evangelho esteja presente em todas as pregações, de algum modo. Mas naquela época, eu agia assim. E começou a acontecer um certo fenômeno. No dia que eu chamava a igreja para o sermão evangelístico, dizia para a igreja: traga seu amigo, seu parente, seu vizinho, para virem aqui ouvir o evangelho, era o dia em que havia uma repercussão maior do sermão na vida do próprio povo. Chegava lá na porta e o pessoal: pastor, que palavra maravilhosa, pastor, como eu fui edificado hoje. Eu pensava infeliz, mas não era para você. Você já é crente. E aí o que eu fui descobrindo? Nós precisamos constantemente sermos expostos ao centro da mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, mesmo você que já é salvo há muito tempo. Porque não há nada que nos renove mais
do que nós sermos rememorados e relembrados da grande obra que foi feita em nosso favor. Porém, de fato, esse movimento na direção do Evangelho, ele não pode ser apenas para aquecer o nosso próprio coração, a nossa própria vida. Ele tem que ser um movimento de dentro para fora. Quando Jesus disse que ele daria a água viva, e água viva no Evangelho de João é uma referência à presença, o poder do Espírito Santo de Deus. Ele disse, olha, eu vou dar a beber a todo aquele que tem sede. E aquele que beber da água viva que eu tenho para dar, não apenas ele vai ter a sua vida saciada, mas ele será uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Deus te sacia no poder do Evangelho e Deus faz de você uma fonte do poder do Evangelho para matar a sede de tantas pessoas. Mas como nós podemos nos movimentar nesse poder do Evangelho que toma a nossa vida, toma o nosso coração, aquece a nossa alma, nos transforma? Como nós podemos fazer disso algo que esteja conectado, entrelaçado com o nosso dia a dia, que não seja inclusive algo só do domingo à noite, num culto, ou naquele dia que nós ceamos e lembramos da ressurreição de Jesus, do seu sacrifício, da sua segunda vinda? Como que a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, podem estar repletos de evangelho na nossa vida, transbordando de modo com que outros sejam alcançados, porque agora você apenas não tem o evangelho para você, mas você é uma fonte jorrando para a vida eterna. Eu creio que a história que nós acabamos de ler nos dá alguns movimentos extraordinários que nós precisamos perceber na nossa própria vida. Eu reconheço que estes movimentos estão acontecendo aqui na vida de Filipe de um modo extraordinário. Filipe, que foi eleito diácono lá no capítulo 6 de Atos, que viu o seu companheiro de diaconato ser o primeiro mártir da fé, Estevão. Filipe estava vivendo um momento que Deus o estava usando de um modo tremendo. Primeiro, ele havia ido para Samaria por causa da perseguição, desencadeada a partir da morte de Estevão. Chega ali, Deus usa esse homem para um avivamento entre os samaritanos. Há conversão em massa. Isso é uma coisa tão forte, tão tremenda, que a Escritura diz que a notícia chegou aos apóstolos e Pedro e João se moveram para Samaria para ali orientarem aquela multidão de pessoas que havia se rendido a Jesus Cristo como Salvador. Mas aqui a gente começa a perceber que sejam em dias de grande avivamento, ou seja, quando o Evangelho está agindo de um modo tão extraordinário, tão inexplicável, tão poderoso, que a gente fica, inclusive, assim, tão impactado de ver como Deus pode mover as coisas, ou seja, Deus agindo no ordinário. Ao invés do Espírito Santo arrebatar você, você entrar num ônibus, ou no seu carro, ou pegar um Uber. É tão interessante ver esse movimento de Deus no extraordinário e no ordinário, porque nesse texto aqui, por exemplo, eu queria que você entendesse isso. O Espírito Santo age de um modo tão tremendo que ele tira Filipe de um grande avivamento com uma multidão para usá-lo na vida de um único homem, que está numa estrada no deserto. E aqui nós temos esse primeiro movimento, quando o Evangelho está governando a nossa vida, impactando a nossa vida, não apenas num ambiente de culto, quando nós recebemos uma mensagem, mas no nosso cotidiano, e inclusive se Ele quiser, se o Senhor quiser fazer algo, também de modo extraordinário. É que nós somos movidos, então, à medida que o Evangelho está no centro da nossa vida, nós somos movidos pela vontade de Deus.
E o nosso coração precisa fazer esse primeiro movimento, que é o movimento da obediência. O texto diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E o texto continua: ele se levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. Ali, mais à frente, o Espírito de Deus lhe dá mais uma ordem. O que o texto diz? Que ele obedece. Meus amados irmãos, quando o nosso coração está tomado pelo Evangelho de Cristo, quando nós somos relembrados, reanimados, reencorajados no fato de que fomos salvos em Cristo, que a nossa vida pertence a Ele, que Ele é o nosso maior tesouro, nós então encontramos força para a obediência e Deus vai nos movendo. E a gente começa a ser movido com uma consciência de que eu não estou sendo movido apenas para as coisas que irão me beneficiar. De repente Deus me move. Você passa no vestibular, entra numa faculdade. Glória a Deus por isso, que bênção, Deus está te abençoando, mas Deus não está apenas te abençoando, Deus está te movendo, e se você entender isso em obediência, Deus vai fazer de você ali uma fonte que jorra para a vida eterna. Lembro de um irmão que chegou para mim e disse assim, primeiro ele vivia me procurando, falou assim: pastor, ora por mim, eu estou precisando de um emprego, pastor, estou precisando de um emprego, pastor, eu já orei, Deus ainda não respondeu. Aí um dia ele chega para mim: pastor, eu consegui um emprego, só que a cara dele não estava feliz. Aí eu falei assim: ué, irmão, mas eu achei que você ia ficar feliz quando Deus te desse o emprego. Não, pastor, o senhor não entendeu, é que lá não tem nenhum crente. Irmão, e eles te pagam mal? Não, pastor, é até bom o salário, mas pastor, eu estou lá sozinho. O senhor ora por mim? Eu falei assim: oro, infeliz. Você abrir sua cabeça. O Espírito Santo move você para um lugar que você é a única luz do Evangelho lá dentro. Você está reclamando. E outra coisa, ou você é crente e o Espírito Santo está com você, ou você não é crente. Agora, se o Espírito Santo está com você, você está sozinho ou não? Me fala. Pastor, não tinha pensado por esse lado. Você entende? De vez em quando a gente gosta de um conforto, até espiritual. A gente não gosta de conforto só nas outras coisas. A gente quer ambiente de gente boa. Né? Fala misericórdia, glória a Deus, aleluia, esses trem, né? Por isso que o povo às vezes acha que a gente é meio ET. Porque a gente fica tão fechado, tão no nosso clube, e tão gostoso entre nós, que até o jeito de falar nosso fica tudo parecido. Não é? Chama até gente lá fora de irmão. Ô, irmão! Não é? Isso vai acontecendo. Mas quando nós entendemos que o Evangelho que nos alcançou agora nos colocou numa relação com Deus, em que onde Deus nos move, aqui nesse texto Deus está movendo esse homem de um modo extraordinário, está usando anjos para falar com ele, está literalmente tirando dele o tempo da viagem, porque logo depois, inclusive, ele é arrebatado, ele é levado automaticamente para um outro lugar. Mas não se engane, se você é de Jesus, pelos meios ordinários também, Deus está movendo você. E Deus deseja usar você. A questão é se o seu coração está renovado no Evangelho, ou se ele está meio fossilizado, como disse William Carey, para você entender esse mover de Deus em você e através de você. Mas não apenas ele responde com obediência. O verso 29 nos diz que o Espírito Santo então diz a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Aqui nós vemos que o Evangelho então nos chama à aproximação. Nos chama à aproximação. Quando a gente descobre que a gente está virando fariseu, ao invés de gente piedosa. Você quer uma das principais características de um fariseu? Fariseu fala em nome de Deus, fariseu ora, fariseu, inclusive, né, entre aspas, parece uma pessoa bem obediente,
fariseu é rigoroso. Tudo isso não parece coisa boa? Por isso que Jesus falou que tem muita coisa que eles falavam que a gente devia dar atenção. Mas o que distingue um fariseu de um crente piedoso? Sectarismo. Sectarismo. O fariseu se vê tão diferente em Deus que todo ser humano ao redor dele, que não tem a mesma fé, as mesmas convicções, a mesma maneira de pensar, a mesma cosmovisão, é desprezível. E ele se auto-justifica nesse sectarismo. E nós estamos vivendo um tempo, por causa desse embate com a secularização, que tem muito crente fazendo curso de farisaísmo, inclusive na internet. Inclusive na internet. E a gente começa a criar uma bolha em torno da gente, como um processo de autoproteção. E isso pode se tornar tão sério, irmãos, que igrejas começam a morrer, comunidades começam a morrer, porque elas se tornam sectárias, elas se tornam totalmente fechadas para qualquer impacto no mundo e na sociedade. E aí a igreja vai morrendo, mas quem está lá dentro, sabe como é que ele pensa? Nós somos o remanescente fiel. A igreja está assim, porque nós somos os fiéis. E não se percebe que o Evangelho nos chama à aproximação. O Evangelho nos chama a ir até onde aqueles que não conhecem a Cristo estão. O Evangelho nos chama a reconhecer a imagem e semelhança de Deus, mesmo no homem mais corrompido, porque mesmo que o pecado nos tenha corrompido, e uns manifestam muita corrupção, é verdade, mesmo que isso tenha acontecido, há um valor intrínseco ao ser humano que Deus colocou nele, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Quando você passar por um lugar e você vê um ser humano na sarjeta, o seu coração precisa ter empatia. É a imagem de Deus lançada na sarjeta. Portanto, um coração cheio do Evangelho é um coração que o Espírito Santo de Deus move para a aproximação. Filipe, aproxime-se dessa carruagem. Irmãos, pensa comigo de maneira bem prática. É fácil andar do lado de uma carruagem? E não era qualquer carruagem, era o tesoureiro de um reino. Provavelmente tinha ali soldados, não sei. Imagina uma estrada no deserto. Com certeza aquele carro era puxado por animais, não existia motor. Então barulho, movimento, pedra. E ele é desafiado a se aproximar. Ele é desafiado a se aproximar. Então Deus vai movendo a gente. Deus às vezes move a gente de cidade, Deus às vezes move a gente de bairro, Deus às vezes move a gente da casa que a gente mora. Aí às vezes Deus abre uma porta para você, você sonhava, eu quero tanto morar num condomínio, e aí você fala, mas isso nunca é para mim, nunca vai dar certo, que dia que eu vou poder ter uma casa um pouco melhor assim? E aí Deus move tudo, e às vezes na sua cabeça você acha que isso só tem a ver com você, com o seu conforto, com o seu bem-estar. Não, meus amados, é porque o Senhor está movendo você, a fim de que você se aproxime de gente que Ele deseja alcançar. Lá no prédio que eu moro, nós estamos vivendo uma crise. Tivemos um problema sério no condomínio. Um grande prejuízo. Mas teve um lado bom. Agora tem assembleia a cada 10 dias. E detalhe, o povo não ia na assembleia, agora o povo está indo. O povo está indo. E o pau quebra, né? O pau quebra. E eu vou ser honesto com os irmãos. Morando lá 3 anos e meio. Eu nunca tinha ido numa assembleia presencial. Mas você veja só como é que é a cabeça da gente, né? Aí eu comecei a pensar assim comigo, Senhor, onde que eu posso ser luz? Senhor, eu só vivo cercado de crentes. Senhor, onde eu vou conseguir me conectar com os não cristãos? Aí, tchum!
vai para a assembleia do prédio. Aí eu estou indo. E eu estou lá na assembleia do prédio, o pessoal, não, nós vamos processar, isso é um absurdo, eu não vou pagar. E eu fico lá assim, Senhor, me dá sabedoria para quando eu falar, gerar um impacto. Então eu fico ali, orando e pensando, como é que eu vou ser um pacificador aqui? Como é que eu vou ser alguém que sinalize a graça do Senhor no meio dessa confusão? Porque qual é o meu objetivo? Conhecer aquelas pessoas. Servir aquelas pessoas. E quem sabe a partir daí dessa aproximação, quem sabe algumas virem comer lá em casa. E quem sabe algumas pessoas comendo lá em casa, sentando à mesa, a gente possa partilhar o Evangelho de Cristo. E eu já estou naquela fase assim, de pelo menos 2 famílias que eu falei assim, vamos fazer um churrasquinho para esse povo aí. E a assembleia é chato, gente. A assembleia é chato, mas virou um lago de pesca. Um lago para abençoar. E não pode ser falso. Eu não vou lá só para que as pessoas ouçam do Evangelho. Eu vou lá para abençoar, para servir. Eu sou um morador, eu faço parte nesse sentido daquela comunidade. Eu vou viver essa comunidade. Senhor, me ajude a ser bênção no meio dessa confusão, desse emaranhado aí, desse momento difícil que afeta todo mundo nesse prédio, Senhor. É uma oportunidade. Me ajuda a me aproximar. Entende? Mas é difícil, não é? Porque requer tempo, paciência, sabedoria. Porém, por que Deus tem te colocado nos lugares que Ele tem te colocado? Mas além desse movimento da obediência e da aproximação, no verso 30, o texto nos diz então que ele corre, ele não anda, ele tem que correr. Ele corre e ele começa a ouvir que aquele eunuco está lendo uma passagem da Escritura. Ele está lendo, na verdade, Isaías 53, uma parte de Isaías 53. E ele não está entendendo nada. Ou seja, aquele homem, o Espírito Santo de Deus já estava movendo o coração dele antes de Filipe. Já havia uma sede espiritual nele. Já havia um desejo nele de conhecer o Deus vivo. E ele foi atrás do judaísmo, não sabemos como e porquê. Por ser um homem de muita autoridade, ele conseguiu uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguiam. Ter um exemplar, um rolo do livro do profeta Isaías. Olha a coisa. Então o Espírito Santo moveu Filipe para algo que o próprio Espírito Santo já estava fazendo. E quando Filipe se aproxima, já há um cenário em que Deus está trabalhando. E aí o que é necessário aqui? Que terceiro movimento é esse? A iniciativa de Filipe. O homem estava lendo. E está aqui uma dica. Quando Deus mover você, você se aproximar de pessoas, e elas então compartilharem os seus dilemas, peça ao Senhor uma coisa. Peça ao Senhor a habilidade de fazer perguntas poderosas. Porque uma pergunta poderosa pode abrir um diálogo que apontará para a salvação em Jesus. O que acontece aqui? Ele só pergunta, você entende o que você está lendo? Então ele não só aproximou, agora ele tem a iniciativa de abrir um diálogo, uma conversa, de se dispor. E com essa pergunta que ele faz, você está entendendo? Ele abre uma porta. Por quê? Porque aquele homem não entendia. E ele queria entender. Como eu vou entender? Não há ninguém que me explique. Eu estou aqui. Posso tentar te ajudar? Olha o que acontece nesse texto. Sabe aquelas situações que às vezes tem alguém perto de você? Às vezes está ali esperando um transporte, ou você está lá numa clínica médica para fazer uma consulta, fazer um exame, e alguém está chorando. Chorando. Irmãos, nós vamos ser um pouquinho mais corajosos. Você é alguém que está ali naquele momento. E você conhece o Evangelho de Cristo. Isso pode acontecer com você essa semana. Lembre-se disso que eu estou te falando. Aproxime-se.
E tenha uma iniciativa. Minha querida, eu não te conheço. Posso fazer uma oração para Deus consolar você? Você tem noção do impacto que isso pode gerar? A porta que isso pode abrir? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa acontecendo que eu posso te ajudar? Então a gente começa a perceber que Deus move as nossas vidas. E à medida que Deus move as nossas vidas, Deus nos chama a nos aproximar das pessoas às quais Ele está nos movendo para estar com elas, para que nós tomemos a iniciativa de dizer: eu estou aqui, tem alguma coisa que eu possa compartilhar? E quando então nós damos esse passo, abre-se o ambiente para o quarto movimento. Então, a gente em obediência vai sendo movido por Deus e percebendo as oportunidades, e isso nos leva, em obediência, a nos aproximar, e essa aproximação nos dá a oportunidade de tomar uma iniciativa, e quando isso acontece, você pode compartilhar a maior de todas as mensagens. Diz o texto, que então Filipe, verso 35, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Eu quase consigo ver Filipe dizendo: vou te explicar quem é esse homem que passou por tudo isso. Inclusive, não é só aqui que Isaías fala dele. Hoje eu preguei de manhã em Isaías 61. Quem esteve aqui ouviu a mensagem. Já pensou Filipe dizendo, inclusive, ele viria, o Espírito Santo iria ungí-lo. Isso aconteceu aqui em Jerusalém. O Espírito desceu sobre um homem chamado Jesus. Houve uma voz do céu. Ele cumpriu isso. E também Isaías diz que um menino ia nascer, um filho ia ser dado. E esse filho, que também é esse homem que sofreu, é também aquele que Deus ungiu. E a boa notícia é que, apesar dos romanos terem matado ele, ele ressuscitou. E os discípulos dele viram ele subindo para o céu. E ele prometeu que em breve ele virá. O nome dele é Jesus de Nazaré. E todo aquele que crê nele é salvo. É interessante que, na iniciativa de Filipe, que abre agora esse movimento de proclamação, de anúncio do Evangelho, agora é o eunuco que toma a iniciativa. Ele vê a água e diz: tem água. O que impede de eu ser batizado? Você precisa crer de todo o coração. Eu creio, Jesus é o Filho de Deus. E o Evangelho, que era algo externo a ele, que ele não compreendia, com a proclamação da boca de Filipe, entra na vida daquele homem e transforma a sua história e o seu coração. Porque alguém obedeceu e estava no lugar certo, na hora certa. Porque alguém se aproximou. Porque este que se aproximou tomou a iniciativa. E ao fazer isso, ele pôde proclamar a obra que Deus fez em Jesus pela vida daquele eunuco. Como isso envolve você? Spurgeon foi um grande pregador. Inclusive, está aí uma dica. O que eu vou fazer na internet? Onde eu vou achar bons conteúdos? Hoje é possível ouvir os sermões de Spurgeon narrados, porque vários sermões dele foram escritos. Então, há narradores hoje que gravaram os sermões de Spurgeon. Você colocar lá assim, sermões de Spurgeon no YouTube, você pode ouvir os sermões que Spurgeon pregou há alguns séculos atrás. Mas ele tinha uma afirmação também: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Vou repetir. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Você é um cristão? Porque se você é um missionário. Você é alguém movido por Deus nesse mundo.
movido para se aproximar, para tomar a iniciativa e para proclamar o Evangelho de Cristo. Meus amados irmãos, eu termino essa mensagem reconhecendo que nós, como igreja, temos um papel de despertar e capacitar. Nós, como povo de Deus, família da fé, precisamos auxiliar os irmãos, habilitando, capacitando. Veja, por exemplo, o caso aqui de Filipe. Ele sabia o que responder. Paulo diz que a gente tem que saber dar a razão da nossa fé. Filipe tinha a habilidade de dizer e interpretar o que o profeta Isaías tinha dito para anunciar àquele homem o Evangelho. E nós, como igreja, nós estamos aqui quando a gente discipula, a gente dá os passos lá com trilho e luz, quando a gente fornece capacitações. Hoje mesmo celebramos alguns novos líderes de grupos que vão pregar o Evangelho pela cidade. Mas, meus amados irmãos, nós estamos nos preparando para uma grande ofensiva de proclamação do Evangelho. E eu gostaria que você lembrasse a frase de Spurgeon e você entendesse o seu papel. Ou você é cristão, ou você é impostor. Às vezes você não pode, na sua realidade, construir conosco, não tem problema, mas você precisa responder ao Evangelho de Cristo, se o Evangelho de Cristo um dia te alcançou. E no mês que vem, eu não tenho dúvida que Deus está nos dando essa oportunidade, essa segunda caravana, essa segunda missão com a Igreja Água Viva, para um processo de preparação espiritual da igreja no mês de julho. Nós vamos já impactar pessoas não cristãs, pessoas lá fora, crianças de vários lugares da cidade. Mas talvez os que serão mais impactados serão nós mesmos. Quando chegar em agosto, agosto será um mês de aproximação nossa daqueles que não conhecem Jesus, ao mesmo tempo que será um mês de capacitação. Nós vamos usar o espaço da escola bíblica pela manhã para capacitar toda a igreja. E no dia 31, então nós vamos ter 4 domingos de capacitação. Quando for dia 31 de agosto, nós vamos ter um dia de consagração. Enquanto isso, você está orando, se aproximando, tomando a iniciativa com pessoas. Nesse domingo, dia 31, nós vamos começar um culto, o nosso culto das 10 da manhã. E esse culto só vai terminar no culto da noite. Então, nesse dia vai ter um culto só. Nós vamos começar de manhã e nós vamos terminar à noite. Pastor, mas eu não dou conta de ficar aqui das 10 da manhã até a noite. Se você não puder ficar, nós vamos estar aqui revezando. Podem preparar grupos de discipulado, candeias, ministérios. Quem aqui gosta de dar uma palavra, vai ter pregação, oração e louvor das 10 da manhã até o final do dia. Por quê? Porque vai ser um dia de consagração. E no dia 7, primeira mensagem no dia 7, irá lançar a ação da igreja na cidade. Através do projeto A Grande Esperança. E nós vamos trabalhar. Onde Deus tem nos colocado? Empresas, escolas, casas, condomínios. Nós vamos. E quando chegar o aniversário da igreja, que nós vamos celebrar ali 18 e 19, se eu não me engano, sábado e domingo, nós vamos fechar essa ação missionária, essa ação de impacto de evangelização, através dos nossos relacionamentos, abrindo as nossas casas, com um grande musical que anuncia o Evangelho de Cristo. O musical A Grande Esperança. Vamos ter 3 sessões do musical. Se isso aqui vai estar lotado de gente, nessas 3 sessões, você vai estar esvaziado. Irmãos, isso tem muito mais a ver com vocês do que comigo. Porque é você. Filipe, o Espírito Santo levou lá para o caminho de Gaza. Você, o Senhor está levando amanhã em algum lugar, depois de amanhã em outro e assim por diante. Eu também. Mas essa consciência do movimento do Evangelho na vida de todos nós, que fará
com que isso tudo tenha grande impacto na vida de dezenas de pessoas, quem sabe centenas. E não tenha dúvida, se nós nos capacitarmos, nos consagrarmos e nos movermos, nós vamos ver algo novo, quem sabe extraordinário, acontecendo nas nossas vidas. Porque nós vamos ver o poder do Evangelho transformando a nós e a outras pessoas. Você é um missionário ou você é um impostor? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, abra o nosso coração para o Evangelho do Teu Filho Jesus. Tantos aqui, Senhor, foram alcançados. A Tua palavra entrou nos corações e transformou as vidas. E agora, Senhor, esta mesma palavra, Senhor, reacende a chama da nossa paixão. Mas o Senhor nos envia. O Senhor, ó Deus, nos envia para lugares que o Senhor está nos movendo para estarmos, para termos encontros, ó Deus, com pessoas que só os irmãos na sua realidade pessoal podem ter. Abra o nosso entendimento. Pedimos, ó Deus, capacita a Tua igreja, capacita cada um de nós, Senhor, para esse movimento do Evangelho na nossa cidade. Consagramos a Ti desde já, ó Deus, os passos que estamos preparando para essa grande ação missionária de pregação e proclamação do Teu Evangelho aqui na nossa região. Prepara a Tua igreja, em todas as áreas. Desde já, Senhor, abençoe a vinda da caravana da Missão Água Viva, se juntando conosco em julho. E, ó Deus, que o mês de agosto seja esse mês de despertamento, capacitação. Que em setembro e outubro vejamos o Evangelho do Senhor fluindo. Porque cada um de nós, ó Deus, é uma fonte desta água viva que flui para a vida eterna. Usa os Teus filhos e filhas como fontes do Teu Evangelho, Senhor. E que nessa noite, quando nós chegamos ao final desse culto e agora vamos orar, que o Senhor também nos visite nas nossas lutas, nas nossas necessidades, nas nossas dores, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, mediante o Teu Evangelho, faça com que nós possamos sair daqui esperançosos, reanimados, para uma semana em que poderá haver lutas, mas haverá a graça do Senhor sobre nós. Se nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.